Pessoal, vejam que interessante aqui um planejamento estratégico do grupo Construindo Casas Saudáveis. Aqui eu coloco, indicar o site Baby Center do 0 até os 7 anos, que é muito interessante. Eu diria que foi um grande influenciador, que quando nós estávamos no período de gravidez com o filho, nós usávamos demais as consultas a eles e é excelente. Quem não conhece, eu recomendo uma consulta, é apaixonante. Eles falam tudo que mais ou menos está acontecendo com o bebê, uma semana para frente, uma para trás, o que na média, um mês para frente, um mês para trás, depois que estão com meio ano, um ano, o que acontece, né, quando está nascendo o dentinho, etc. Mas aí a gente vai fazer aqui, do 7 em diante, que é o fundamento do grupo CCS, porque não tem. É um espaço no mercado, é uma lacuna. Então a gente vai consultar aqui, já fiz contato com o Instituto Nelson Williams, infelizmente recebi uma negativa, precisa de um ano de documentação, investi R$ 500, etc. Falei com o William por telefone em abril, estamos já no final de agosto. Instituto Brasileiro de Coaching, Febracis, Instituto Ayrton Senna, Instituto Banco do Brasil, Fundação Bradesco, Vasco e Flamengo e etc. São contatos que a gente vai fazer. Aqui, por exemplo, nas crianças, eu coloquei o K de Kids, o T de Teen, de adolescente, né, em inglês, adultos e terceira idade. Então o KTA3 é a coluna vertebral do grupo. A gente vai ter então pessoas responsáveis por essa área, crianças no colégio online. Esse colégio vai ter aqui no controle de eletrônicos a parte de aprendizado, onde vai ser apresentado negócios, empreendedorismo, né, os tripés, não só de CLT, mas de rendas, né, onde você veja lacunas do mercado para resolver as dores das pessoas. Primeiros socorros, que em 30 segundos você pode salvar a vida de alguém, que as crianças saibam salvar a vida quando percebam, sei lá, uma criança engasgando. Combate ao bullying, que é um absurdo, isso aqui gera suicídio, aumentou 200% no ano passado, de 10 a 14 anos. Combate aos preconceitos de qualquer natureza, racial, religioso, de gênero, gordofobia, a pessoa é careca, o que for, a gente tem que ensinar que não se brinca com isso. Combate aos feminicídios, está aqui por último, mas não é menos importante. Já fiz contato no Ministério das Mulheres agora, no início de agosto, com a Gisele da Comunicação. E na parte de diversão, o controle do que as crianças acessam, tem uma observação aqui, depois eu vejo no verso, para que o que controla, o que acesso no YouTube a gente ter controle, quais são os jogos positivos, explicar efeito negativo do Free Fire, me desculpa quem pratica. Netflix, Globoplay, Telecine são opções de diversão, para não ficarem só bebendo da fonte duvidosa de pessoas que estão colocando coisas ruins para os nossos filhos. Aqui, depois do combate aos preconceitos, eu coloquei direito ambiental na parte de aprendizado, para as crianças terem contato com a Lei 6938. E a professora aqui, em memória, a professora Miriam Fontinelli. Ela só dava nota 10 para mim no IBMEC, e eu quero fazer esse registro para ela, de ensinar assim, direito ambiental para as futuras gerações cuidarem melhor do nosso ambiente. Grupos de esportes, já para os adolescentes, aproximadamente 12 anos, hoje em dia com 11 já estão pré-adolescentes, né? Escoteiros, lutas, canto na igreja, música é fundamental, leituras, né? Acho que o esporte e as lutas são fundamentais para regular a garotada, né? O desenvolvimento pessoal. Audiobooks, eu vou representar depois, eu já estou gravando alguns no YouTube, TikTok, Kawaii. E geralmente os casais que estão em crise prejudicam demais, gerando um transtorno nos filhos, e muitos não reconhecem. Então, quando eles reconhecem que são os causadores desses incêndios, entre aspas, eles fazem terapia individual, se tiver recurso, e aqui entra o apoio dos institutos. Por que vai entrar aqui? Quem não tem plano de saúde, fica à deriva. Eu vi o caso de uma garotinha sendo abandonada na praia. Então a gente vai entrar com essa terapia não só de casal, né, individual, de casal e infantil, para ter as devolutivas. Aqui tem uma observação no verso que eu vou mostrar depois. E os ressarcimentos desses valores que a gente vai financiar serão pagos pelos institutos que eu apresentei lá em cima. Vários outros serão contratados, né? Para a gente evitar essas negativas, como aconteceu com o Instituto Nelson Williams. E empresas que incentivem financeiramente, porque aqui elas podem deduzir no imposto de renda a ajuda dada, seja de 1% até 4%. E a gente vai ajudar, por exemplo, essas pessoas como se fosse o pé de meia que está sendo anunciado, R$ 200 para criança que não falta e que conclui ganha mais R$ 900. Então, assim, para quem está precisando de grana, é uma ajuda muito grande do governo federal.
Então agora eu vou fazer as observações, vou mostrar um verso. Ó, a observação 1, fazer contato com youtubers que estão com 30 milhões de seguidores, como o Enaldinho, conheci pelo meu filho lá de BH. E pode ajudar, nem que seja divulgando, né, para que a gente tenha engajamento, que a gente também tenha milhões de seguidores. É uma ação muito diferenciada na internet, essa que a gente está fazendo com a CCS, Construindo Casas Saudáveis. Nós acompanhamos desde pequenininhos aqui do Rio os irmãos Paulinho e Toquinho. E o Resident Evil de Londrina também. A gente achou um cara muito já adolescente, né, para adulto, muito bacana, muito centrado, tem uma influência muito forte na turma. E artistas, vários, né, não só os que eu conheço, mas vários os que a gente manda direct, que respondam, músicos, né, que têm acessibilidade, maestros, como por exemplo o maestro Linus Lerner, que a gente tem contato há 40 anos. E a intenção é que essa turma aqui possa fazer um combate a esse aumento que eu citei lá atrás, de 200% no índice de suicídios infantis de 10 a 14 anos, sendo que 5 anjinhos com menos de 9 anos fizeram isso. Então a gente tem que ter uma palavra, um contato, uma apresentação, para não dizer, eu arriscaria afirmar que se eles tivessem tido um contato positivo do tipo, não faça isso, espera que a vida vai melhorar, é até letra de música, né? Mas de fato, assim, seriamente, né? Faltou muito aqui de um embasamento familiar para evitar isso. E de carinho efetivo de políticas públicas inexistentes, né? Que tem que ter na prática. Não adianta ficar fazendo palestra, ficar fazendo mestrado, doutorado, discutindo a morte da Bezerra e na prática não ajudar, gente. A gente tem que combater, que o psiquiatra Augusto Cury fala, que é a síndrome do pensamento acelerado, SPA, que é o mal do século, né, com a ansiedade e a depressão. E a depressão leva uma tristeza aguda que leva, assim, à morte. E a gente tem que ensinar o positivismo, a motivação, que está nos livros desses caras. Por exemplo, Tony Robbins, ele fez 6 bilhões de dólares. Pode até falar mal do cara, mas me explica como é que uma pessoa que não tem qualidade faz 6 bilhões de dólares de patrimônio como o maior coaching do mundo. Poesias do Mário Quintana, que eu tive a honra de conhecer na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, na década de 90. Finalzinho da de 80 e 90, ele ficava sentado no banco. Muitas pessoas podem dar depoimento, que provavelmente fizeram como eu fazia, num movimento de trabalho, dava uma paradinha, pedia licença, conversava com ele, era uma pessoa agradabilíssima, sorridente, brincalhão, obviamente extremamente culto e criativo, meu poeta Mário Quintana. O Mário Sérgio Cortella, um filósofo também muito fora da curva. Aqui entra uma questão que a professora Miriam Fontinelli, em Direito Ambiental, falava exatamente na linha que o filósofo Mário Sérgio Cortella fala, para diminuir a quantidade de pessoas nos cemitérios, e a poluição ambiental é muito grande, né? O chorume. Isso aqui a gente pode aprofundar depois, né? Que as pessoas optem, como eu, pela cremação. E aí eu até vou dar um spoiler, né, sobre um livro que eu vou publicar o resumo, que é Aprenda a Morrer, né, escrito nada mais nada menos por um imperador de Roma, Marcos Aurelius, lá no ano aproximadamente 150 depois de Cristo. Então é interessantíssimo. Ele escreveu Meditações também, que eu já publiquei o resumo. Leandro Carnal, meu conterrâneo, historiador, que estudou na Unicinos, pertinho de Porto Alegre, passando São Leopoldo, né? Tony Robbins eu citei. E aqui eu repito, Instituto Brasileiro de Coaching e Febracis. Quem não conhece, pesquisem e vejam quantos milhões de pessoas esses dois responsáveis aqui, eles tocam e influenciam positivamente. Então, o positivismo, a motivação que essas pessoas criam e a questão da produtividade, com foco, isso muda a vida da pessoa. Eu vou citar mapas mentais, que é uma forma inteligentíssima de estudar. Organograma de direito tributário, eu fiz a escolha da melhor peça, de como ter segurança para escolher a peça certa, na segunda fase do exame da ordem. Então, que se aproveite isso para várias questões da vida, que é muito bacana, é muito útil. Você não sabe qual é a peça, você fica firme com esse método que eu fiz. E agradeço muito ao professor Pedro Barreto, que foi o idealizador. Eu só dei um pouquinho o meu toque, adaptei no organograma, para não ter erro, e não se erra a peça daí assim, gente. E fechando, observação 3, junto ao Colégio de Negócios, que a gente vai ensinar empreendedorismo, que eu falei lá atrás, né, primeiros socorros, educação financeira, que pouquíssimos colégios fazem. Descobri ontem que o Colégio pensa e dá educação financeira no 6º ano, olha que bacana, parabéns. Segundo melhor colégio do Rio de Janeiro. Como não reagir, né, o colégio Como Não Reagir, eu coloquei em destaque, porque se a gente
tiver sorte das pessoas que assaltarem não estiverem drogadas, a gente vai conseguir evitar agressões. E, infelizmente, em alguns casos até disparam sem saber por que dispararam. Mas como se comportar e evitar, né, assaltos, como você não reagir a xingamentos. E eu vou fundamentar, né, de forma muito ampassando, de novo, o psiquiatra Augusto Cury, não comprar o lixo alheio. Ele dá um exemplo num livro dele, né, em mais de uma palestra também no YouTube, que a pessoa muitas vezes olha com uma cara torta e você já fica abalado. Não é contigo, a pessoa está num dia ruim, a pessoa não teve pai, não teve mãe, não se sabe qual é a situação daquela pessoa. Então não fique comprando lixo alheio. Você não vai ao supermercado, como ele muito bem escreve, e comprar lixo, comprar comida estragada, não é mesmo? E fechando, como é que eu ressignifiquei quando alguém no trânsito me dá uma fechada? Eu penso que é uma médica em emergência, indo fazer um trabalho de parto, atender alguém. Eu não fico com raiva, né? Eu ressignifico. E uma outra dica no trânsito, sair mais cedo, para não ir de mãos dadas com o diabo. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Então a perfeição é Deus, então a pressa é o diabo. Saia mais cedo, você vê como é que você não se incomoda, como é que você não tem descargas, né, de neurotransmissores, você tem muito mais paz, sossego e evita a briga de trânsito, que muitas acabam sendo até fatais. Então, gente, esse é um resumo, tem muita coisa a ser desenvolvida. Eu agradeço os comentários das pessoas que estão elogiando muito, dizendo que os conteúdos são surpreendentes, são baita combustível para continuar as publicações, os pedidos de não parar. E para relaxar a mente eu recomendo muito, como o Silvio Santos, né, saudoso Silvio Santos, que faleceu agora essa semana. E ele falava que gostava de lavar louça, também gosto, né, e madeira, né, do nosso maior exemplo, o maior carpinteiro que foi Jesus, marceneiro, né. Estou fazendo aqui um suporte para esse tipo de pasta, para organizar os materiais, os documentos. E já tive, né, o famoso arquivo, mas estou fazendo agora e recomendo para vocês, façam algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz esse fechamentozinho aqui, ó, uma espécie de um armáriozinho, de uma prateleirinha. É óbvio que não é uma coisa, né, nota 1000, nota 10, mas está quebrando um galho e é um passatempo bacana. E ainda bem que a minha esposa deixa eu fazer essas coisas. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, saúde e sigam-me para mais dicas. Critiquem e, por favor, deem sugestões para a gente fazer com que essa ponta do iceberg aqui seja desenvolvida da maneira mais completa possível. É quase um plano de governo. Falando em governo, em candidatura, eu vou fazer um outro vídeo explicando por que a gente tem que combater essa briga de direita e esquerda. O que importa é quem faz. Então eu vou até dar um spoiler aqui me posicionando em relação a São Paulo. Como não votar no Pablo Marçal, gente? Eu sempre respeitei e trabalhei, né, com um pensamento brisolista da esquerda, que não existe mais, da antiga esquerda, mas defendo que votem no Pablo Marçal, porque cá entre nós o cara fez uma grande fortuna, tem 2 helicópteros, Ferrari, etc, mas não é só por isso não, é um administrador de mão cheia, com apenas 37 anos. Como é que você vai ficar votando nos políticos antigos, que infelizmente a gente está cansado de ouvir corrupções, né? Eu diria que estou me tornando um antipetista, tenho vergonha do que o PT declarou em relação ao Maduro e o próprio presidente Lula, e vamos colocar a gente preparada. Não sei se vocês sabem, Pablo Marçal é formado em Direito como eu, é um cara com umas tiradas muito grandes, eu não sei se ele fez Febraci, se ele fez o Instituto Brasileiro de Coaching, mas o cara tem muita colocação disruptiva. E eu peço voto de confiança, não só para São Paulo, mas 2026, acho que é natural a candidatura para o Planalto. E vamos melhorar o nosso país. Com pensamento positivo, voto de confiança, administração, fiscalização e projetos como esse aqui em prática. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus, saúde, gente. Vamos discutir em alto nível, quem discordar de mim, por favor, eu respondo, desde que sejam colocações respeitosas. Um abraço, saúde.